Bom dia! Mais uma live por aqui. A live de hoje vou falar sobre 5 passos para você investir certo. Já vamos começar. Opa! Tem um pessoal fazendo aquelas lavações com máquina jato e eu acho que tá pegando, tá fazendo um barulhinho aqui. Não sei se vocês estão escutando, se tá atrapalhando ou não. Então, vou começar a live de hoje. A live de hoje, então, como eu falei, vou trazer aqui 5 passos para você investir certo. Então, para você, construir riqueza e fazer o dinheiro trabalhar para você de forma eficiente, você precisa aprender a investir certo. Bom dia, Marcos. Investir certo vai te garantir, proporcionar segurança e rentabilidade. Bom dia, Cris. Bom dia. Então, você deve aprender a investir de forma mais inteligente e assim evitar de perder dinheiro em investimentos ruins. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Tayana. Aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada. Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir, tá bom? Então, se você quer aí, se você acredita que é possível investir de forma mais inteligente e obter melhores resultados, deixa o like, curte, compartilha com os amigos, tá bom, gente? Então, eu vou começar. Vou começar fazendo uma pergunta. As pessoas confundem a ideia do que é investir certo? O investir certo, o que é, É fazer escolhas de investimentos com critérios. Então, escolhas baseadas em conhecimento e não investir às cegas, seguindo aí a manada, no produto que é da moda ou no produto da vez e tal. É importante investir com consciência e saber o que você está fazendo. Então, assim você pode obter retornos consistentes dos seus investimentos. Investir certo, gente, não tem a ver com fórmulas mágicas, nem em descobrir qual é o melhor investimento, porque é uma pergunta clássica que todo mundo me faz. Tayana, qual é o melhor investimento? A resposta é depende. E aí você vai entender hoje na live por que a resposta é depende. Então, depende de alguns fatores, que muda de pessoa para pessoa, tá bom? E se você não investir certo, o que acontece? Se você não investe certo, você pode ter prejuízos, pode ter problemas de liquidez, que é aquela facilidade de resgatar o dinheiro, de tornar ele disponível para você no momento que você precisar. Você também, claro, pode deixar de ganhar dinheiro, E dessa forma vai deixar de lado também a oportunidade de melhorar a sua vida financeira. Então, através de bons investimentos, é que você realmente poderia aí obter bons resultados, investir de uma forma correta, tem um processo para isso, um passo a passo, que é o que nós vamos falar aqui hoje. As pessoas em geral sabem muito pouco, sobre o universo financeiro. E falando mais especificamente, elas cometem realmente muitos erros nos investimentos financeiros. O pouco que sabem é muito distante do que realmente está alinhado com saber investir, com investir certo. Isso acontece por falta de conhecimento.
Então, conhecimento é a base. Se você não sabe o que você está fazendo, você não conhece, como que você vai investir certo, né? E também tem um passo a passo, também não é conhecer o melhor investimento achando que é o melhor investimento, não é? Porque para ele ser o melhor investimento para você, depende de alguns fatores. Então, investir certo vai trazer para você a possibilidade de alcançar um nível financeiro maior, né? Proporcionando liberdade e maior qualidade de vida. E aí eu pergunto, onde as pessoas mais erram em escolher os seus investimentos? Olha, eu vou fazer uma analogia para tentar fazer você entender um pouco sobre isso, né? Sobre como que é esse erro, né? Veja bem, se eu perguntar para você qual é a melhor comida para você, será que é a mesma que a minha? Porque podem ser diferentes e provavelmente são, né? Por que isso acontece? Porque temos paladares diferentes, gostos diferentes, experiências e expectativas diferentes. Então, na definição do melhor investimento para você é a mesma coisa, porque cada um tem necessidades diferentes, tolerância a risco diferentes e objetivos diferentes. Então, por isso, investir certo requer identificar fatores que permitam determinar qual será o melhor investimento para você. Consegue perceber como isso diferencia o investimento que vai ser melhor para mim ou para você? Então é a mesma coisa que a gente falar aí, né, de qual é a sua. E aí não vamos falar, não tem só a questão de preferência de comida, né? Tem várias outras analogias que a gente pode fazer, mas eu acho que dessa forma você pode refletir um pouco para entender que cada um tem necessidades diferentes. Na minha experiência de quase 20 anos de mercado financeiro, eu pude ver na prática a maioria das pessoas fazendo escolhas erradas, né, em seus investimentos. E a causa é geralmente por falta de conhecimento e estratégia. O maior erro, né, das pessoas é achar, então, que existe o melhor investimento de forma única, que é para todo mundo, né, aquele investimento. Até porque se existisse mesmo o melhor investimento para todo mundo, imagina, né? Seria um investimento com alta demanda, provavelmente teria algum custo, taxa, né? Pela alta demanda que teria. Então, o melhor investimento para você depende de alguns fatores relacionados a você. Os investimentos financeiros, eles são ferramentas, né, que multiplicam o seu capital. E existem diversos tipos de investimentos no mercado financeiro. Então, cada um tem uma característica diferente, prazo diferente. E, nesse sentido, aprender sobre os tipos de investimentos e como investir é fundamental. Eu gosto sempre de falar que ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Então, por isso, eu reforço tanto a importância de você buscar conhecimento para aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, fazer os investimentos de forma correta, que sejam os melhores, que possam trazer os melhores retornos financeiros para você. Já dizia Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Né? Benjamin Franklin é uma das personalidades mais conhecidas dos Estados Unidos. Bom dia amor. Benjamin Franklin é uma das personalidades mais conhecidas nos Estados Unidos e ele é do século XVIII, imagina. Então, e ele já falava da importância do conhecimento. Imagina que naquela época o acesso a conhecimento era tão difícil. Hoje é tão fácil. Então, se a gente pudesse, né, todo mundo realmente buscasse conhecimento através de tantas ferramentas que a gente tem hoje que dão facilidade para isso, ia melhorar a vida de muitas pessoas, né? Porque a educação financeira é a base e é importante, porque o dinheiro é uma ferramenta indispensável nas nossas vidas, é fundamental. Então não faz sentido a gente não dar importância, querer saber fazer melhor com ele, certo?
Então vamos aos 5 passos para você investir certo. O primeiro passo é definir quais são os seus objetivos e definir o prazo para eles. Isso é básico, é a base de qualquer escolha de investimento, tá? Existem diversos tipos de investimentos, né? E como eu falei, cada um com características e prazos diferentes. Então, por isso que você tem que ter esse primeiro passo, que é definir os seus objetivos e os prazos deles, porque isso vai ser usado lá na hora de você escolher os seus investimentos. Muitas pessoas investem e não definem para que elas querem investir. E isso é básico, é importante para você fazer a escolha do investimento ideal para aquele objetivo. Você pode separar os seus objetivos ou seus sonhos, se assim você preferir chamar também, em 3 potes, né? Coloque o pote de curto prazo, que daí você pode colocar os seus objetivos ali de até 2 anos. Faça um pote de médio prazo, ali você coloca os objetivos de 2 a 5 anos. E você faz também um pote de longo prazo, e ali você coloca os objetivos acima de 5 anos. Por exemplo, vamos trazer isso na prática. Eu quero comprar um carro daqui a 1 ano. Coloca lá, carro, pote, curto prazo. Você quer comprar uma casa daqui a 4 anos. Coloca lá, casa, pote, médio prazo. Aí você também, claro, você deve colocar o sonho indispensável, né? Que é uma regra, colocar de alcançar a sua independência financeira. Então aí você vai colocar, eu quero alcançar minha independência financeira, aonde que vai ser colocado esse objetivo? No pote de longo prazo, entende? Então, conseguiu fazer essa divisão, essa definição, vai ser uma bússola para você usar lá na frente. Então, esse é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Então, para você fazer o seu dinheiro prosperar, você deve investir, certo? Então, se aliar aos juros compostos, né? Os juros sobre os juros, a mágica dos juros compostos. Você deve também obter conhecimento também, porque além dos juros compostos, tem os investimentos certos e melhores para rentabilizar de acordo com os seus objetivos, como falamos no primeiro passo. E desta forma, para escolher o melhor investimento, você tem que alinhar, né, as características desses investimentos alinhadas com os seus objetivos. E também agora vem o segundo passo, que você também vai alinhar com seus investimentos, que é definir o seu perfil de investidor. Aí você pode me falar assim, não, mas eu nem sei o que é perfil de investidor, nem sei qual é o meu perfil de investidor. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. O perfil de investidor, ele tem a ver com as características de cada pessoa. Então, como a sua personalidade, seu comportamento, suas expectativas em relação aos investimentos, o seu estilo de vida e até o seu grau, e principalmente, né, seu grau de tolerância a risco enquanto investidor. Há muitas maneiras de definir ali o seu perfil de investidor, mas o mercado em geral define que existem 3 tipos, que é o perfil de investidor conservador, o perfil de investidor moderado e o perfil de investidor arrojado. Para você conhecer o seu perfil de investidor, você irá analisar quais são as suas características psicológicas e os seus objetivos financeiros, tá? Na internet, você pode acessar formulários de perfil de investidor para descobrir o seu perfil. Os bancos onde você tem conta, eles têm essa ferramenta, esse formulário para você identificar qual é o seu perfil de investidor. Inclusive, quando você vai fazer um investimento, né, ele pede para você preencher, para fazer essa análise de perfil enquanto investidor. E quem quiser, a Ambima, ela tem um quadrante bem bacana para você entender e descobrir, né, qual é o seu perfil como investidor. Se você quer ter acesso a esse link para verificar lá qual que é o seu perfil enquanto investidor, manda para mim aqui nos comentários, eu quero, que depois eu mando para você aí esse link para você dar uma olhada e entender melhor o seu perfil enquanto investidor. Se eu fosse falar de uma forma extremamente resumida,
O perfil conservador é aquele que prioriza segurança e prefere obter rentabilidades menores do que assumir o risco de perder dinheiro com oscilações de mercado. O perfil moderado, ele busca o equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Então, ele assume riscos, aceita oscilações em prol de obter rentabilidades maiores, mas não quer também comprometer todo o seu capital. O perfil arrojado, ele prioriza a rentabilidade. Então, ele assume maiores riscos, porque o seu objetivo é que seu investimento realmente renda o máximo possível. Então, isso é extremamente resumido, tá, gente? Para entender melhor o perfil de investidor, de conservador, moderado e arrojado, você deve olhar, acessar um formulário, ou como eu falei, se quiser, eu posso mandar o link, né, da Ambima ali, onde você consegue entender melhor o seu perfil como investidor. Só coloque aqui nos comentários, eu quero, que daí eu mando para você, tá bom? Então, por mais que pareça óbvio, né, dizer isso, é muito comum ver pessoas perdendo dinheiro por não colocar o seu dinheiro no investimento que esteja alinhado com os seus objetivos e também o seu perfil enquanto investidor. E eu vou dar um exemplo do impacto que o perfil do investidor, por exemplo, pode ter nos seus investimentos. Se você, por exemplo, investir em ações e você tem um perfil conservador, ou seja, você não aceita oscilações de mercado, e se em algum momento ocorre uma oscilação de mercado naquele investimento de ações, qual que vai ser provavelmente a sua reação? Quando caiu, você vai ficar com medo, você não vai ter estômago para aguentar que o mercado corrija, né, esse movimento do preço das ações, e você vai provavelmente vender. E quando você faz isso, você está realizando um prejuízo. E às vezes não era necessário vender, porque era um movimento natural do mercado de ações. Então, se você realmente tem um perfil arrojado, se você percebe que é só um movimento natural do mercado, você vai esperar corrigir. E se você for vender, você vai vender lá em alta ou no preço, né, justo daquela ação. Então, por isso que é tão importante você realmente entender e respeitar o seu perfil como investidor. Agora que você já entendeu, né, que o primeiro passo é definir os seus prazos, os seus objetivos. O segundo é entender o seu perfil de investidor. Vamos avançar ao próximo passo, que é escolher os seus investimentos. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Bom dia, Lelé. Bom dia, Jade. Então, vamos lá. O terceiro passo é escolher os investimentos. E aqui, você precisa buscar o quê? Conhecimento. Para escolher os investimentos, você tem que buscar conhecimento, porque você já entendeu ali que você precisa definir os seus objetivos, prazo deles e também o seu perfil enquanto investidor. Agora, quais são os investimentos que vão se encaixar com esses dois fatores, né? Então, você precisa aprender sobre os tipos de investimento para escolher aqueles que se encaixem com esses fatores. Tá bom? E junto a isso, eu vou falar do quarto passo muito junto com o terceiro. Porque você vai escolher os investimentos e também no quarto passo você vai formular uma estratégia de diversificação dos investimentos, tá? Então, o terceiro e o quarto, ele tá muito ligado. Você escolhe os investimentos e o quarto você formula uma estratégia de diversificação. Então, eles estão praticamente em conjuntos, né? Porque você vai escolher e você vai diversificar, então você vai escolher de acordo com a diversificação também. No universo dos investimentos... Oi, Su! Bom dia, Su! Bom dia, que bom te ver aqui. Então, no universo dos investimentos, né? A diversificação, ela é uma estratégia muito eficaz, né? Para o sucesso dos seus resultados, né? Dos seus retornos financeiros nos seus investimentos. Então, essa estratégia consiste em investir em papéis diferentes, categorias de aplicações diferentes e variar seus investimentos entre alto e baixo risco, tá?
É claro que buscamos rentabilizar todos os ovos da cesta, né? Mas caso possa ocorrer uma perda, não vai afetar todo o capital. Então, por isso que tem a clássica frase: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Por isso a diversificação é tão importante. Você vai minimizar as suas perdas e maximizar os seus ganhos com a diversificação, tá? Imagina se por acaso também você tivesse somente um tipo de aplicação em sua carteira, né? E um determinado fator externo, como uma pandemia que a gente teve recentemente, por exemplo, afetasse o setor daquele ativo, né? Embora a pandemia afetou vários, mas alguns setores também foram beneficiados, né? A gente fala até da venda digital, né? Então, mas vamos supor que um fator externo vai lá e impacta diretamente aquele setor, aquele ativo que você investiu unicamente, exclusivamente naquele tipo de ativo. Com a queda nesse segmento, o ativo investido ele vai sofrer o quê? Um grande impacto negativo. Então, sendo assim, considerando que a sua carteira fosse concentrada nesse investimento, você teria o quê? Prejuízo. Então, por isso é importante diversificar em ativos e segmentos descorrelacionados. O que são descorrelacionados, né? Que eles são impactados por fatores diferentes, né? Que eles não são impactados pelo mesmo fator, tá bom? Então, o ideal na diversificação dos investimentos é distribuí-los entre ativos diferentes que não sejam influenciados pelos mesmos fatores, tá bom? Então, vale dizer que a carteira de investimento que será ideal para você, né? Terá uma composição única que atenderá aos seus objetivos financeiros, ou seja, cada carteira de investimentos atenderá os objetivos e necessidades de cada pessoa, tá? Então, diversificando seus investimentos na prática. Eu vou resumir aqui, né, os passos para definir o seu plano de diversificação de investimentos. Quais são? Verifique os prazos dos seus objetivos, verifique seu perfil de investidor, define em quais classes de ativos vai investir para cada objetivo e prazo, determine a proporção de cada ativo que vai investir. Vai ser 40% nesse, 30% nesse e 20% nesse. Aí aqui eu tô somando, mas não fechei, né? 40, 40 e 20, vamos botar assim. E aí, conforme os teus investimentos forem acumulando juros compostos e você vai aportando, você vai reequilibrando a carteira, se assim for necessário, para manter aquela sua estratégia que você definiu de proporção em cada ativo, tá bom? Então, diversificando aí, né, fazendo essa estratégia da diversificação dos seus investimentos, a gente vai para o quinto passo, que é realmente começar aí a sua jornada enquanto investidor, né? Então, comece a investir e também acompanhar os seus investimentos. Então, o quinto passo, além de você colocar em prática e começar a investir para valer, você também vai acompanhar os seus investimentos, porque uma coisa está ligada, você não pode investir e largar, né? Então, você investe e acompanha, ok? Então, agora podemos dizer que você está pronto, né, para colocar em prática o início dessa jornada, né, e de fazer bons investimentos. Para começar a investir, você deve definir a periodicidade e valor dos aportes, de quanto você vai colocar, né, de quanto você vai colocar por mês e de quanto em quanto tempo, tá? Do valor que você definiu, vou investir tanto. Você sabe que a proporção, você já definiu lá na estratégia de diversificação, quanto vai ser em proporção para cada ativo. Então, agora você definiu quanto você vai investir de valor e vai dividir isso de acordo com a proporção que você estabeleceu lá na estratégia de diversificação, tá bom? Do valor definido para investir, então, você vai distribuir, né, ele por prazo e pela proporção que você definiu. Depois disso, você vai escolher a instituição financeira, ou enquanto isso, né, junto com isso, você também vai escolher a instituição financeira para fazer as suas transações de investimentos. Feito a escolha dos seus investimentos, você deve criar o hábito também de acompanhar. Então, como andam as suas aplicações financeiras. Você não precisa e não deve ficar de olho todo dia, tá? Isso gera
às vezes uma ansiedade que pode atrapalhar nas suas decisões financeiras, nos seus investimentos. Então, eu sempre recomendo que você comece olhando uma vez por mês. Se você investir em ações, você também pode fazer da mesma forma, porque a ideia de investir em ações é para o longo prazo, então também não entre nessa de ficar olhando todo dia. Mas você pode acompanhar cada trimestre, deve acompanhar cada trimestre a divulgação dos resultados das empresas, né, que é a regra das empresas que estão na bolsa lá de divulgar os seus resultados a cada trimestre, para você sempre estar avaliando a saúde financeira das empresas que você investiu, caso você tenha investido em ações, tá bom? Então, a ideia, gente, é jamais abandonar os seus investimentos e também não ficar olhando diariamente. Mas você precisa tomar as rédeas dos seus investimentos e isso é muito importante para você realmente cuidar bem do seu dinheiro, fazê-lo prosperar, né? Que é a ideia aqui, é fazer você dominar o seu dinheiro e multiplicar, para que você realmente possa aí ter possibilidade de alcançar a sua independência financeira, adquirir qualidade de vida, garantir, né, qualidade de vida, tranquilidade financeira, ter liberdade de tempo, liberdade de escolha. E para isso, a gente tem que saber como cuidar e fazer prosperar essa ferramenta tão fundamental nas nossas vidas, que é o dinheiro. Então, invista em conhecimento, porque isso é fundamental, tá bom? O risco, já dizia o Warren Buffett, né, um dos mais ricos do mundo e que teve um sucesso gigantesco em fazer o dinheiro prosperar nos investimentos, e ele fala: risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então, invista em conhecimento para você realmente fazer as melhores escolhas. Dominando esses passos que eu passei aqui para vocês, esses 5 passos, você está pronto para investir certo e obter retornos financeiros que acelerem a sua acumulação de riqueza. E não deixe, para começar isso, eu gostei, eu entendi, mas eu vou ver isso mês que vem, eu preciso primeiro esperar alguma coisa, eu preciso me animar, eu preciso juntar mais dinheiro. Não, comece com o que você tem hoje, comece com pouco, mas comece, não deixe para amanhã. Né? Comece já. O fator tempo, ele é muito decisivo na acumulação de riqueza através dos investimentos. Então, os juros sobre os juros, eles agem de uma forma gigantesca no fator tempo. Quanto mais tempo você deixa seu investimento lá, mais os juros compostos vai agir e mais vai multiplicar o seu capital. Então, Pablo Picasso fala assim: apenas adie para amanhã aquilo que você está disposto a morrer sem ter feito. Então, pensa nisso, reflita. Então, além de saber como investir certo, né, você deve também contar ali com um dia a dia tranquilo, em fazer as transações com um bom sistema, com um bom suporte, né? Então, avalie sempre a instituição financeira que você vai escolher para trabalhar. Além, claro, de escolher também avaliar os custos e taxa da instituição financeira. Então, para você ter essa facilidade e se sinta seguro mesmo na execução das transações, né? Então, para escolher a instituição financeira que você vai operar, você deve analisar alguns pontos. Mas isso é assunto para a próxima live que eu vou fazer na segunda-feira, para te dar algumas dicas de como escolher uma instituição financeira, o que você deve se atentar para realmente fazer o processo funcionar na prática, tá? Então, se você gostou dessa live, se você gostou dessas dicas, compartilha
comenta aqui, deixa like, compartilha com mais pessoas, né? Se você também já teve dúvidas em relação ao qual investimento escolher, ou se também sempre ficava tentando descobrir qual é o melhor investimento, né? E hoje conseguiu entender e perceber que isso realmente depende de vários fatores de cada um. Então aí compartilha com mais pessoas para também entenderem isso e deixa o like. E segunda-feira a gente se vê na próxima live. Até mais, gente. Obrigada pela presença.